vamos lá, né? Então, eu comecei aqui a nossa aula, tá? Então, primeiramente, a gente vai começar a obter a ferramenta. A gente vai usar aqui a ANSYS, né? Então, se você colocar aqui, ó, no teu navegador, né? ANSYS Student aqui, por exemplo, você vai acessar esse carinha aqui, tá? E baixar essa criatura aqui, ó, o ANSYS Student, tá? Não precisa se cadastrar, não precisa fazer nada, apenas baixa. E depois que baixar é bem simples de instalar, tá bom? É bem tranquilo mesmo. Depois que você instalar, eu estou usando já essa versão aqui, exatamente essa, para que todos os modelos que eu conseguir rodar aqui, vocês consigam também em casa, tá? Então esse é o objetivo, tá bom? Uma vez aberto, né, você pode vir aqui, colocar o Workbench assim, ó. E aí vai aparecer esse carinha aqui, o Workbench, tá? Que vai ser o ambiente de simulação que a gente vai usar, tá bom? Então, eu já estou com ele aqui aberto. Vocês estão vendo minha tela, né? Eu não esqueci de perguntar se vocês estão vendo minha tela. Sim, professor. Tá, beleza. Sim, Ângela. Então, para algumas pessoas já é bem tranquilo aqui, né? A pessoa já pagou várias cadeiras comigo sobre isso aqui. A diferença agora é que a gente vai entrar numa parte de reação química, né? E aí eu acho que é novidade para várias pessoas aqui na turma e focado na indústria de hidrogênio, tá bom? Então vamos lá. Aqui é o ambiente de projeto, tá certo? Do Workbench. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho várias toolbox aqui, tá certo? Que aí eu posso simular várias físicas, tá? Então quem já pagou fluxo de estrutura comigo, já viu a parte estrutural, a parte de fluidos, né? Aí tem cadeira de fluidos também, que a gente vê só a parte de fluidos, tá? E aqui a gente vai tentar fazer algo novo, que é tentar dar um pouco de prática aí nessa disciplina de hidrogênio, tá bom? E aí eu vou explicar aqui um modelozinho que a gente vai fazer um reator tubular, tá bom? Pela simplicidade de modelar e pelos conceitos que a gente vai começar a introduzir aqui, tá bom? Então, como é que eu começo aqui um novo projeto? Eu abri aqui o Workbench, então é bem recomendado, né? Eu já salvar aqui o meu projeto, tá? Vou dar um nome aqui característico, vou chamar de reator, tá? Reator, né? Escrever certo é importante. Outra coisa, tá? Não evitar esse tipo de coisa aqui, ó. Reação, tá? Cedilha, tio, essas coisas, tá? Espaço. Então, underline é bom. Evita colocar todo cedilha, tio, tá bom? Para não dar problema na tua simulação. Outra coisa é a questão das pastinhas, né, que você cria, tá? Então é sempre importante você ter aqui as pastinhas todas bem organizadas para que você possa organizar os teus projetos, tá bom? Eu vou criar aqui uma pastinha aqui para mim, tá? Vou colocar aqui em dispersão e vou criar aqui uma pastinha chamada simula, tá bom? Eu gosto de chamar assim simula. Dentro dela eu vou ter várias pastinhas, tá? Então aqui eu vou criar uma outra pastinha aqui, ó. Vou colocar, sei lá, ponto 1, chamar de reator, tá? Reator tubular, tá bom? Aí underline, tá certo? Então é assim que a gente faz para evitar problemas, tá? E o nome do arquivo reator. Então eu salvo logo isso, tá? Eu salvo logo isso, tá? Só conferindo que está gravando. Pronto. Então, como é que funciona, né, um reator, né? Então, quando fala de reator, né, principalmente quem não é de mecânica, deixa eu só pegar aqui um PowerPoint aqui para eu rabiscar. Tá? Então, só para ficar como um quadro branco aqui para mim, tá bom? Então, nosso reator é o seguinte: o que é que a gente vai fazer aqui com o nosso reator? Ele é um reator tubular, então ele é basicamente um tubo, tá certo?
E um reator, o que é que acontece no reator, né? Vai acontecer uma reação química dele. E aí tem vários aspectos, depende muito do tipo de reação que vai acontecer nele. A princípio, eu preciso que ele tenha uma abertura para que eu possa colocar os reagentes, né? Colocar aqui os reagentes, né? Então eu vou colocar uma entrada. Dependendo do que eu estou fazendo, né? Eu quero que vários produtos aqui, né? Vários reagentes, eles entrem aqui nessa entrada do meu reator e aqui saiam os produtos, né? Dessas reações, tá bom? Então é basicamente isso que a gente vai tentar fazer. É um reator tubular, é bem simples do ponto de vista mecânico, né, para construir esse carinha. E aí essa é a jogada aqui da aula, tá certo? Vou precisar de um porteiro aqui nessa sala, né? E aí, qual é a ideia? À medida que a gente for aprendendo a simular, então, quais são os aspectos que estão envolvidos aqui? Primeiro, eu vou ter aqui, inevitavelmente, um fluido, tá? Vou ter um fluido, tá certo? Nesse fluido, eu posso ter várias fases, tá? Inclusive fases sólidas, espessas, né? Posso ter também. Posso ter fluido, né? Algo líquido, né? Vou chamar aqui de líquido, tá? Vou chamar aqui de líquido. E posso também ter fase gasosa. Então eu posso ter um escoamento que a gente chama de multifásico, tá? Eu posso ter algo desse tipo aqui, multifásico, tá? Então, do fluido, eu vou precisar entender, por exemplo, o perfil de escoamento, tá certo? Porque eu preciso saber coisas bem básicas, por exemplo, pressão, velocidade e temperatura. Como é que essas três criaturas aqui elas vão estar interagindo? Depois eu vou acrescentar o que a gente chama de turbulência, tá? Então a gente vai acrescentar a turbulência e depois a gente vai colocar as reações para funcionar, tá? Então observe que a gente vai começar de uma coisa bem simples, mas a gente vai começar é como se estivesse fazendo um bolo, né? Hoje a gente vai começar com um bolinho de bacia e ao término aqui da disciplina, né? A ideia é que saia um cupcake, uma coisa mais sofisticada, né? Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, tá bom? Então hoje vai ser só o bolinho de bacia, mas a ideia é que vocês, a cada aula, a gente vai passando uma atividade bem simples, vocês vão poder assistir os vídeos, né? E poder repetir até executar as atividades e postar lá no Classroom, tá bom? Então, esse tubo é um tubo que você pode comprar aí na cidade, você pode comprar um tubo, ele vai ser um tubo de 1 polegada, tá certo? Então, você pode comprar e fabricar um para você, vai ser um tubo de aço carbono, se você tiver com grana aí, né, trabalhar na Liquigás, você pode comprar um de aço inox 316, tá? Então, um tubinho de 1 polegada, e eu vou trabalhar com um comprimento dele de 250 milímetros, tá? É um tamanho aí 10 vezes o diâmetro, né? Eu vou utilizar, tá bom? A priori ele vai ter aqui, é um tubo, né? Então ele vai ter uma entrada e uma saída aqui, tá bom? E aí a gente vai começar a estudar vários aspectos do escoamento, turbulência, mistura, tá certo? Então a gente vai começar aqui com esse nosso projeto. Depois a gente vai estudar de carga também, Ângelo. tudo, perda de carga. A gente vai misturar GLP com ar e ver se dá alguma coisa. Tocar fogo nisso aí para ver se dá certo. Depois colocar hidrogênio, comparar com, sei lá, o metano, esse tipo de coisa, tá? Beleza. Depois a gente vai tentar fazer umas coisas tipo captura de gases, por exemplo, com adsorção. Então tá na moda agora a gente fazer captura de CO2, né? Então a gente vai tentar aqui brincar com a ferramenta, tá? Então aí eu vou pedir que vocês sempre tentem
fazer as atividades, tá bom? No início vai ser bem trivial para muita gente, mas depois o caldo vai engrossando e é bom sempre acompanhar, tá certo? Então, só recapitulando, então a gente vai fazer nessa primeira etapa, a gente vai fazer uma simulação que a gente chama de CFD, né? Vários de vocês já conhecem aí o que significa CFD, tá? Então a gente vai estar trabalhando basicamente com fluido nesse momento, vazamento, dispersão de espécies, tá bom? E depois a gente vai para a parte de armazenamento e aí a gente vai entrar na parte estrutural, tá? Então depois a gente vai ter a parte de fé, vai ser um pouquinho mais rápido, mas é para dar uma ideia aqui. E também assim, né? Não é todo mundo sai daqui especialista, mas é que vocês possam ter ideias para fazer o trabalho de vocês de mestrado ou doutorado, tá bom? O que mais? Acho que tá me chamando aqui. Tá todo mundo aqui. Tá bom? Então, para quem não conhece, né, o CFD é Computational Fluid Dynamics, tá certo? Dinâmica do fluido computacionais. E aí a gente vai trabalhar assim, de uma forma bem, eu chamaria de maker, né? Tipo, vou fazer, vejo o resultado, depois eu vou pensar no que eu fiz, tá? Um pouquinho disso, tá bom? Então, algumas coisas que eu falo em outras disciplinas, da parte de equações, como é o método, tá? Que eu não vou tocar nesse assunto, fica para outras disciplinas, para também não ficar muito repetitivo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Da ferramenta que a gente vai usar, a gente vai usar o Fluent, tá bom? Que é o mais usado aí para essa parte de combustão, reação química, tá certo? Mas vocês podem usar o solver que vocês conhecerem, tá? Fiquem à vontade. Então vamos lá, vamos fazer o nosso desenho, tá? Então eu estou aqui no meu ambiente, né, de trabalho. Então, primeira coisa, né, numa simulação eu preciso de uma geometria. Então eu vou ter uma fase de CAD, tá? Aqui como é bem simples o desenho, eu vou fazer o desenho, tá certo? Porque os desenhos que nós vamos fazer aqui são bem simples mesmo, porque a complexidade não está na geometria, mas em sim nas reações e nos modelos, tá? Depois a gente vai criar uma malha, tá? Isso aqui é o passo a passo aqui. Então eu vou criar uma malha, tá certo? Vou criar uma malhinha. Depois eu vou configurar, tá? Vou configurar, e aqui é o que a gente chama de solver, né? Eu vou configurar o solver para resolver minhas equações. E depois eu vou ter meus resultados, onde eu preciso avaliar. Então é fundamental a gente saber interpretar isso aqui, tá? Muitas vezes o pessoal simula, não sabe o que está fazendo, enfim. Então aqui é muito mais importante a gente conhecer a física, porque essa parte aqui mais operacional qualquer pessoa pode aprender, mas a compreensão do fenômeno físico precisa de tempo, né? Você precisa estudar realmente, tá? Então essas são as etapas, a gente vai passar nesse momento agora todas as etapas do CAD ao resultado, tá certo? Só que a gente vai começar com um escoamento laminar, tá bom? Então nós vamos começar com um escoamento laminar e aí a gente vai ver os efeitos, né, que vão ter no nosso reator. Então a gente está projetando o reator, então mas a gente precisa saber se eu faço um reator com regime laminar, se eu uso turbulência, tá? O que é que acontece na parede, se a reação for exotérmica ou endotérmica, enfim, eu tenho que prever vários aspectos, né? Por exemplo, pressão, a reação ela é isobárica, não é? Então, tudo isso aí eu preciso compreender como é que vai funcionar. Então, vamos lá para a ferramenta. Então, eu vou, dessas caixinhas aqui, eu vou puxar exatamente as caixinhas lá na ferramenta. Cada uma dessas, são 4 caixinhas que eu vou puxar aqui, para a gente resolver nosso problema. Então, eu posso trabalhar aqui, ó.
Aqui embaixo eu tenho um componente Systems, onde eu tenho elas separadas. Então eu venho aqui, ó, procuro a caixinha de geometria, tá? Eu clico com o botão esquerdo, ó, e jogo nessa cerquinha verde, tá? Então ele vai criar uma caixinha chamada de geometria, tá? Aqui eu posso dar um nome, tá? Eu vou chamar aqui de reator, tá? Vou chamar de reator tubular. Nome qualquer aqui, vocês podem botar o que vocês quiserem, tá? Depois eu posso vir aqui e vou colocar a segunda caixinha, que é a da malha. Então eu vou procurar aqui o nomezinho mesh e posso fazer isso aqui, ó. Posso soltar aqui ou posso vir aqui, ó, já conectar com a geometria. E aí faz essa conexão automática, tá? Aqui eu posso também dar um nome na malha, tá? Mas isso aí vai depender do que você vai fazer. Depois eu vou escolher o solver que eu vou trabalhar. Essas duas etapas aqui, elas são comuns, né? Independente do se você está usando FEA, se você está usando CFD e qual o solver que você está usando. Então é legal porque você aprende essas duas caixinhas aqui, elas servem para outras físicas, tá? Aqui nessa disciplina a gente vai usar o Fluent, tá? Então vocês puxem aqui o Fluent, aí joga aqui nessa célula B3, né? Eu tenho as células aqui, ó, feito o Excel, B3, tá? Então eu vou conectar aqui a minha caixinha chamada Fluent, tá bom? Observe que aqui eu só tenho o setup do Fluent e a execução da solução, né? O solver. Então eu vou puxar aqui uma caixinha de resultados, que é um software, né? O CFD Push, que é um software só para pós-processamento, tá? E agora eu tenho as minhas 4 caixinhas. Então eu vou trabalhar o tempo todo com essas caixinhas, tá certo? Aqui para começar, na geometria, eu tenho algumas. Eu vou clicar com o botão direito só para mostrar uma coisa a vocês. Eu tenho 3 opções de desenho, tá? Então eu posso usar o Space Clean, posso usar o Discovery e posso usar o Design Modeler, tá? Observem se na versão de vocês está vindo já o Discovery, tá? Então é importante vocês terem cuidado para escolher o Space Clean, que é o que eu vou estar usando aqui, tá bom? Eu já usei muito tempo o Design Modeler, que é mais antigo, migrei para o Space Clean e agora tenho o Discovery, tá? Eu, por enquanto, eu continuo aqui no Space Clean, tá bom? Se o seu já tiver assim configurado, basta que você dê um duplo clique aqui na célula A2. E aí ele vai abrir aqui embaixo, ó, Start Space Clean. Ele vai abrir aqui o teu Space Clean, tá? Você pode desenhar onde você quiser, em outras ferramentas de CAD, né? SolidWorks, Inventor, Solid Edge, CATIA, NX, CAD, ou seja, o que você quiser, tá? Fica à vontade. Quando ganhar uma geometria bem complicada, eu vou pro meu CAD favorito, né? Porque aqui eu faço coisas bem simples, tá bom? Então, ó, só recapitulando, a minha geometria, ela é bem simples, é um tubinho, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Em vez de eu desenhar a parte mecânica do tubo, eu já vou pegar só o fluido, tá? Vou pegar só a parte que vai ter o domínio fluido. Eu não quero saber agora, nesse momento, não me interessa da parte mecânica, né? Do tubo mecânico, tá? Isso é para facilitar a nossa vida. Então eu vou aqui começar um novo desenho, selecionar aqui um plano, né? Eu posso selecionar vários planos aqui, os principais, tá? Eu vou começar com esse plano XY, tá? Posso vir aqui nesse carinha aqui, plano view, ou digitar V para facilitar o meu a parte de desenho, né? Vou clicar aqui nesse comandinho aqui de círculo e meu tubo ele tem 1 polegada. Eu vou arredondar aqui para 25 para efeitos de continhas depois, tá? Vou deixar aqui 25, tá certo? Se eu digitar H aqui no teclado, ele vai para uma vista de métrica, tá? Não é isométrica, mas pelo menos já dá para ter uma ideia aqui. E vou usar esse comando aqui pull, tá?
Esse comando pull aqui, ele faz várias operações, né? Eu vou usar aqui para fazer uma extrusão. Então eu clico aqui nessa face e arrasto aqui, ó. Tá? Então primeiro clica, depois arrasta. Por quê? Porque eu controlo a dimensão que eu quero. Então no meu caso eu quero 10 vezes o diâmetro. Então eu vou digitar aqui 250. Tá? Então fiz aqui a geometria. Observe que ele fica ativo, tá? Então tenham cuidado com isso. Mudem para um comando de select para que eu não continue ativando aqui o comando pull, né? Porque se ele ficar ativo, ele fica alterando sua Oi, geometria. dá pra gravar aí essa aula aí? Já está gravando. Ok. Quando você pensou, já estava gravando, tá vendo você? Eu tô aqui revivendo aqui o Workbench aqui, tô todo enrolado. Não, então, ela tá gravada exatamente para isso, tá, Marcos? Pra gente, vocês poderem assistir aí no ritmo de vocês e poderem fazer as atividades, tá? Mas vocês vão ver que é bem simples para que vocês possam acompanhar. Agora eu peço que continue estudando, porque depois o caldo vai engrossar, então lá na frente, se tiver dúvida básica, vai ser mais complicado de acompanhar, tá? Então a ideia é que vocês permaneçam firmes e fortes aí até o fim, tá? Então vejam, eu desenhei um tubinho, tá? É o nosso domínio aqui, né? Fluido, tá certo? Do nosso reator. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa face aqui e vou dizer que é minha entrada, tá bom? Então aqui embaixo, ó, eu tenho tudo que eu vou desenhando, ele vai colocando uma árvore de projeto e eu tenho aqui umas abas, ó, que eu posso mudar, tá vendo? E uma aba que eu vou usar bastante aqui vai ser essa aqui, ó, de grupos, tá? Então, na aba grupos, eu posso criar um name select, que eles chamam, tá? Ou digitar Ctrl G, né? Eu sou velho, eu gosto de atalho, assim, de teclado, enquanto ainda existe, né? No futuro não vai ter mais isso, então eu gosto de usar atalho. Então vamos lá, cliquei aqui, ó, no Create e vou chamar de entrada. Eu coloco em inglês porque o Solver ele já entende o nome e ele já puxa o tipo de condição de contorno, tá bom? Tem vários, o Fluent vocês vão ver, tem muita condição de contorno, então ele já vai identificar para você a entrada. Eu vou girar aqui com o mouse aqui, ó, com o scroll do mouse, ó, aquela bolinha do mouse. Quando eu pressiono, eu consigo fazer o giro. Só para acessar essa face posterior aqui. E vou chamar de saída. Tá? Vou chamar de outlet. Tá? Então, para quem já está acostumado, isso aqui é mamão com açúcar. E essa face aqui, ó, que é a parede do tubo, tá? Eu vou chamar de wall. Então veja que aqui, ó, só aqui eu já tenho 3 conceitos de condição de contorno: entrada, saída e parede. Ou seja, a parede ela limita os domínios, né, da minha geometria, tá bom? Pronto, é só isso. A geometria é extremamente simples a princípio, tá? Porque eu quero que vocês evoluam, né, nos conceitos e depois a gente vai criar reações químicas aqui, multifásico, adsorção. Então eu não quero me preocupar exatamente com geometria, tá? Eu quero fazer algo bem simples, porque a parte complicada vai estar lá nas equações, tá bom? Então, terminado isso, você pode fechar aqui sem se preocupar. Ele vai salvando nos arquivos temporários, tá certo? O teu projetinho. Então é bom, eu gosto de aqui no Workbench, né? Já deixar salvo, tá? Deixar ele salvo aqui para não ter problema, tá bom? Primeira etapa concluída, vou agora para a malha. Então, eu vou na célula B3 aqui, ó, com o botão esquerdo, um duplo clique e abro o software chamado Meshing, que é o gerador de malha. No início, isso é um relato de todo mundo, né? A gente se apavora com a quantidade de etapas, mas elas são tão repetitivas que depois, com o tempo, você nem se dá conta de que tem tanta coisa que está fazendo, né? Você já faz no modo automático, até porque vai ser extremamente repetitivo. Inclusive nessa aula eu vou estar repetindo e vou aumentar um pouco a velocidade para que a gente possa chegar ao final aqui da aula com os objetivos atingidos aqui para o que eu quero hoje, tá bom?
E aí eu já passo uma atividade para que vocês possam me entregar aí o mais breve possível, né? Então, final de semana aí, vocês, domingo de manhã, se agarra aí no CFD e começa a brincar, tá bom? Sendo bem pragmático aqui, ó, tem a minha ferramenta de geração de malha, tá? Outra coisa, se vocês quiserem, eu quero assistir um vídeo que tenha mais coisa, tem lá o Simufab, né? O melhor canal da internet, mais lindo, mais gato, onde vocês podem acessar aí. Deixa eu ver quem foi que entrou. Alguém aqui. Então, ó, vocês podem entrar aqui no Simufab. Então aparece aqui já. Então vocês têm vários cursos aqui, aulas que eu gravei, tem Fred aqui também, tá? E tem aqui dois cursos, né? Tem um de CFX e um introdutório de CFD que vocês também podem assistir. Então se inscreve no canal, tá? Tem uns cursozinhos também de desenho, caso você não conheça. Enfim, dá pra fazer umas besteirinhas, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para a aula, deixar de fazer jabá aqui, né? Propaganda aqui dos cursos. Então aqui, ó, eu vou clicar em Mesh, tá? E aí eu só inicialmente aqui tenho cuidado que eu preciso configurar aqui para que malha eu vou fazer, né? Então eu tenho que escolher a física, tá? Então por padrão, default dele, ele usa a parte do mechanical, tá? Então eu venho aqui, ó, escolho a opção CFD. O meu solver eu vou usar o Fluent, então ele já, por padrão, já pré-seleciona o Fluent para mim. Tá? A princípio ele vai pegar as características da tua malha e vai colocar um tamanho aqui para ele gerar essa malha. Tá? Eu não vou explicar nada de malha agora, eu quero só gerar uma malha, porque eu quero discutir mais alguns resultados, né? Depois a gente vai aprofundando. Então eu clico aqui no botãozinho Generate, né? Ele gera uma malha rapidona aqui, tá? Aqui embaixo eu posso acessar, por exemplo, a parte de estatísticas e ver o tamanho de elementos. É importante saber isso porque eu tenho uma limitação nessa versão Student, tá? Mas para o que a gente vai fazer aqui, ela vai ser de bom tamanho, dá para usar bastante, tá bom? Sem entrar em detalhes aqui sobre malhas e tipos de malhas, tem aula gravada sobre isso, tá? Eu vou passar para a próxima etapa. A ideia aqui é que uma pessoa que nunca teve contato, ela possa iniciar uma atividade e ir até o fim, sem necessariamente passar 2 horas assistindo um vídeo, tá? Então aqui, ó, tem um raiozinho aqui do lado, ó, nessas caixinhas. Então fica ligado que você tem que clicar com o botão direito e fazer um update aqui nela para que ele possa exportar para o solver, tá? Então pronto, ó, depois que ela der um check aqui, ó, a gente já pode agora entrar no solver, que no nosso caso aqui é o Fluent, tá bom? Então, vou dar um duplo clique aqui. Vou dar um start, tá? Não estou explicando nada, eu quero só que vocês possam reproduzir isso de forma rápida em casa e criar gosto aí pela ferramenta, pelo CFD. Então ele vai carregar aqui a minha geometria, uma geometria bem simples. Ó, já deu um problema aqui, ó. Ó, porque, ó, dispersão eu salvei com o tio, né? Então eu falo as coisas e eu mesmo faço besteira, né? Porque eu não tinha nessa pasta, eu não tinha nada de simulação. E aí ele já achou ruim, tá? Então isso vai acontecer com vocês. E é bom que aconteça isso agora, porque acontece isso em casa, né? A gente já fica logo frustrado, tá? Mas sem problema. Vamos fechar aqui.
E a gente resolve isso facilzinho. Eu vou colocar em outra pasta, tá? Então, qual foi o problema? Eu tenho uma pasta com o nome dispersão, né? E aí ele achou ruim. Vamos lá. Então, eu vou salvar como aqui. Vou vir aqui na raiz. Vou apelar aqui para a raiz do meu computador. Eu vou usuários. Eu gosto. Vou criar a pastinha aqui. Chamar de reator. Pronto. Reator tubular. Underline tubular. Bom? Outra coisa também que eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês é mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu vou apagar esse cara aqui. Eu quero só aproveitar a geometria. Esse cara não quer fechar por quê? Ah, fechou. Pronto. Eu vou deletar aqui, ó. Como ele disse que não salvo, porque é o seguinte, ó. Se eu vim aqui e vim aqui em Files, ele mostra onde é que está salvo, tá? Então agora está nessa pastinha aqui, ó, o meu projeto, tá bom? E aí ele vai guardando geometria, tá? Então eu vou fechar aqui, ó, deletar. Pronto. Vou salvar, tá certo? Tá tudo aqui, ó, na pastinha com o nome todo correto. E vou fazer novamente rapidinho aqui minha malha, né? Vocês já viram essa etapa. Porque como esses softwares, né? Eles são... Tem 40 anos aí de desenvolvimento, né? Então na época usava Fortran, então essas quantidades de pastinha com nome, isso faz com que ele se perca e não ache o arquivo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, novamente aqui, né? Para quem chegou agora, a gente tá fazendo aqui a malha. Vou fazer bem rápido aqui, tá, gente? Sem falar muito. Não perder tempo. Girar nossa malha. Fechei. Vou agora acoplar o Fluent. Dar um update na malha. Pronto, foi. Vou só salvar aqui para reclamar. Vou abrir aqui o Fluent. Vamos ver aqui. Pronto. Aqui eu tenho um ambiente tipo CAD, né, do Fluent, né, então eu posso clicar aqui, girar, dar zoom. Então o padrão dele é o seguinte, né, faces azuis são entradas, faces vermelhas são saídas e face cinza é uma parede, um wall, tá bom?
Não se preocupem com essa painel de avião, né? Você fica doidinho aí com a quantidade de botões, tá? Mas sempre, como eu falo para vocês, sempre da esquerda para a direita, né? A gente vai varrendo aqui os menus. E aqui, se você quiser trabalhar com árvore, né, de projeto, você vai de cima para baixo. Tá? Então, são duas formas de você acessar os mesmos comandos, tá bom? Nessa primeira aba aqui, domain, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é dar um check aqui na malha, tá? Aqui, obviamente, não é necessário porque fomos nós mesmos que criamos nossa geometria. Mas é uma etapa importante que você vai pegar a geometria de outras pessoas, né? Você tem que saber se as faces não estão interceptando, se está faltando face. E aí ele verifica, né, se a tua geometria está ok. E depois eu verifico aqui, ó, a minha malha, tá? Então ele tem um limite aqui de qualidade de malha, tá? Depois eu vou estar falando aqui ao longo do curso sobre qualidade de malha, tá bom? Eu faço essas duas etapas aqui. Eu tenho um task page aqui onde ele tem a configuração geral. Observe que essa configuração aqui, ela também está aqui, ó, no setup, tá? Você pode ir varrendo aqui nessa sequência aqui, tá bom? Ou nessa sequência aqui. Nessa primeira tela aqui, eu vou deixar aqui no padrão, tá certo? Depois eu vou estar explicando aqui cada um delas. Então vamos focar aqui no que a gente precisa minimamente para rodar uma simulação, tá? Então a primeira coisa aqui que a gente precisa verificar é a questão que eu sempre digo a todo mundo. Calcula o número de Reynolds, tá? As pessoas esquecem disso. Por quê? Porque aqui na parte de física, né, tem um conjunto aqui de botões que é modelos, models. Eles também estão aqui, ó. Se eu expandir aqui, ó, tem vários modelos. Então a maioria permanece off e eu vou ativando à medida que eu quero trabalhar, tá? Então eu posso vir aqui também, ó, mais. Então eu tenho vários modelos. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho modelo de eletroquímica, modelo de bateria, modelo de célula de combustível, tá? Então eu tenho vários outros modelos que a gente vai estar trabalhando aqui, mas para chegar aqui a gente precisa entender o básico, tá? Senão a gente não sai do canto. Ok? Nosso modelo é extremamente simples no início. Então, observe também quando eu clico aqui, ó, esse task page vai mudando, ó. Se eu clicar aqui em General, ele vai mudar aqui para a abazinha aqui com cada uma das telas, tá bom? Então vamos lá. A primeira providência aqui é questão do modelo, tá? Então eu vou fazer um escoamento laminar. Então eu clico aqui nesse botãozinho aqui de viscosidade. Observe que eu tenho uma porrada aqui de modelo. E nós vamos iniciar com o modelinho laminar, tá? Então eu não vou estar usando turbulência, tá? Então eu vou usar o modelinho laminar. Mas para que ele seja laminar, eu preciso calcular o número de Reynolds, né? Porque eu quero saber qual é a velocidade que eu vou colocar aqui nesse tubinho. Então eu vou habilitar aqui laminar e dar um OK. Tá certo? Então quando eu habilito aqui, ó, o viscous laminar, eu estou desligando a parte de turbulência, tá certo? Agora, depois que eu vi quais são os modelos que eu vou usar, né? Eu agora vou para a parte de materiais, tá? Então, se vocês observarem aqui na árvore, ele já vem aqui, ó, materiais, está aqui e está aqui também. Se você vir aqui em materiais, ó, ele tem, por padrão, ele já traz um fluido e um sólido. Porque a priori você não explicou para ele quem é aqui, se isso aqui é um sólido ou se é um fluido. Por padrão, ele traz com ele o fluido, ele traz um A, já da biblioteca dele, e o sólido ele traz o alumínio, tá? Então ele já está configurado. Se você disser que esse domínio aqui é um sólido, ele atribui automaticamente o alumínio. Se você disser que é um fluido, ele vai atribuir que é o ar. Porém, a gente vai fazer um escoamento aqui de água, tá? Então, para que eu possa acrescentar novos materiais aqui, eu vou criar aqui, ó, criar ou puxar da biblioteca. Então, eu tenho várias opções. O que você está vendo aqui é o que tem dentro da tua simulação. Então, dentro da minha simulação só tem de fluido o ar. Se eu mudar aqui o tipo de material, eu tenho um sólido. Também eu só tenho alumínio, tá?
Então, no ar, ele já traz aqui, ó, massa específica e a viscosidade. São os dois campos que eu posso alterar, tá bom? Então, eu vou buscar aqui da biblioteca do Fluent. Então, tem um botãozinho aqui, ó, Fluent Database. E vou buscar aqui, ó, um material fluido e tem vários materiais aqui da biblioteca que a gente vai usar aqui, tá? Mas eu vou vir aqui, ó, e vou pegar água líquida, tá bom? Que tem água líquida e tem água vapor, tá bom? Então eu vou clicar aqui nesse cara. Ele me mostra quais são as propriedades, veja que são várias, tá certo? Então tem modelos que a gente não vai usar tudo isso, tá? E aí, ó, eu venho aqui e faço uma cópia. Eu copio da base do Fluent para dentro da minha simulação. Fiz isso. Observe que aqui já ele acrescentou aqui na árvore de projeto. Fecho. E agora, ó, ele fica habilitado aqui. Tá? Então, se eu vier aqui agora, ó, eu tenho a água, né, dentro dos meus fluidos. Agora, dentro da minha simulação. Só que, para facilitar aqui nossas continhas, né, a minha água aqui, eu vou dizer que ela tem uma massa específica de 1000, tá? E a minha viscosidade aqui, dinâmica, vai ser 0,001, tá bom? Só para facilitar as continhas aqui. Então, dá um change create, alterei aqui, tá? E ele tá aqui já, ó, água líquida. Fecho esse carinha aqui. Tá? E agora a gente vai para nossas continhas, né? Então vamos lá para nossas continhas. Então vamos lá, eu tenho um diâmetro de 25 milímetros, vocês me ajudem aí a fazer as contas, tá? Eu tenho um ρ é igual a 1000 e tenho um Mi de 0,001, tá certo? Então, quem já foi para a escola sabe que o número de Reynolds vai ser quem? Rho, velocidade, vezes o diâmetro, ou o comprimento característico, né? No nosso caso aqui, como é um tubo, é um diâmetro, dividido pela viscosidade dinâmica, tá bom? Para um escoamento em um tubo, a gente sabe que o Reynolds até 2500, né? Abaixo disso aqui ele é laminar, tem uma fase de transição, na faixa ali dos 4.000, 5.000, né, acima disso aqui eu já começo a ter turbulência, tá bom? Então a gente vai fazer a conta aqui para, por exemplo, pegar aqui um Reynolds de 25, tá? Por quê? Porque eu quero ver qual é a minha velocidade. Uma forma bem simples de fazer isso, né? Deixa eu ter aqui minha calculadora. Deixa eu apagar aqui só para mostrar a vocês, né? Então eu vou fazer aqui a minha continha, tá? Ela é bem simples. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou dizer a princípio que minha velocidade é 1, só para eu saber qual é o reino que eu vou ter, tá? Então é bem simples, ó. Então eu vou pegar 1000, né? Dá para fazer de cabeça, né? Vezes a velocidade, vou dizer 1 aqui, porque depois eu posso alterar o que eu quiser. Vezes o diâmetro, que é 25 milímetros, eu tenho que colocar 0,025, que é em metros, tá certo? Dividido por 0,001. Então, se minha velocidade nesse tubinho aí de 25 milímetros, ele vai ficar um reino de 25.000. Então, eu sei que se eu colocar uma velocidade de 1 metro por segundo nesse tubo aí, vai dar um escoamento. Ele vai dar um escoamento turbulento. Então, se eu quero ele laminar, basicamente eu só preciso cortar esses 3 zeros. E como é que eu faço? Se eu coloquei 1 aqui, é só colocar uma velocidade de quanto? Multiplicar aqui, ó. Se eu der essa velocidade aqui, 0,01, eu vou ter um reino de 250, que já é um laminar, tá bom? Então vamos trabalhar aqui com um reino de 250. Então sempre faço essas continhas. Então a minha velocidade do meu escoamento vai ser 0,01 metro por segundo, tá? Tem criança que não faz essa conta e depois não sabe porque tá dando tudo errado na vida dela, tá? Pronto, feito isso, ó,
já criei o meu material, calculei o Reels, agora eu vou para esse carinha aqui, ó, Zones, Cell Zones, tá? Nesse cara aqui, ó, ele vai colocar para você quais são os domínios que ele chama de zonas, né? Então eu só tenho esse domínio aqui, e aqui ele já por padrão, ó, ele seleciona como um fluido, mas eu tenho uma opção de sólido também, tá? Então aqui ele é fluido, porém eu tenho que ter cuidado. Posso clicar aqui em editar, né? Ou clicar aqui, ele vai também, porque ele por padrão ele já atribui o ar. Então eu tenho que mudar aqui para o novo material que eu criei e trouxe para dentro aqui da minha simulação. Só isso. Então agora esse tubinho aqui está todo preenchido com ar, com água, tá? Depois agora eu vou para as boundaries, né? Vou colocar minhas construções de contorno. Então veja que eu coloquei, ó, inlet, outlet, wall. Então essas três aqui, ó, quando eu clico aqui em inlet, ele já associa, ó, por conta do nome inglês, ó. Se você olhar aqui, ó, tem um monte de construções de contorno aqui, ó, tá? Então isso me ajuda, né, a pré-selecionar. Então, quando eu quero uma velocidade prescrita na parede, a opção é Velocity Inlet, tá? Eu venho aqui, ó, posso clicar em editar ou clicar aqui, ele também vai abrir a telinha de configuração, tá? A única coisa que a gente vai mexer aqui é que ela vai ser uma normal, a minha boundary, né? Vai ser normal a face, tá? Eu estou usando aqui um frame de referência absoluto. E aqui eu vou colocar a velocidade que eu calculei, 0,1, para poder garantir que o reino vai ser 250. Só isso. E aplico e fecho. Então já apliquei a velocidade. Depois eu tenho aqui o outlet, tá? Ele também já pega pressure outlet, tá? Aqui eu estou dizendo que esse cara aqui, essa face, ela está aberta para a atmosfera. Então a minha pressão manométrica vai ser 0, tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando com pressão manométrica, tá? Então ele já seta a pressão dele como 1 atm. Então tudo que tiver aberto para a atmosfera vai ser 0, tá? Então tenham cuidado aqui com esse campo. A princípio só isso. Eu dando aula e Fred aqui no Zap falando com o povo, né? É assim mesmo. E por fim aqui, ó, a wall. Então você vai pegar agora aqui, ó, tem um duplo clique aqui, pode clicar em editar aqui, então tem várias formas de chegar ao mesmo caminho. Por padrão, a minha parede é estacionária, tá? E ela é no sleep, tá bom? Então vou deixar o padrão, né? Não tenho muito que mexer aqui e fecho. Simplesmente isso, tá? Então de uma forma bem rápida, né? Entrada, saída, parede. Venho aqui para aba Solution, tá? E como é um método numérico e ele vai fazer várias iterações, eu preciso de um chute inicial, tá? Então eu vou mandar ele inicializar aqui e ele vai iniciar de forma híbrida. Então ele vai dizer o seguinte, ó, o escoamento vai começar como se fosse 0.01 e eu vou marchando na solução, tá? Fiz a inicialização. E aqui agora eu vou para o Run Calculation, né? Então vou colocar o número de iterações. Então dar um check case também é bom. Ele dá sugestões aqui às vezes, quando você está fazendo alguma coisa errada, ou ele sugere coisa melhor. Como aqui é muito simples, ele não vai dizer nada. E a única coisa que eu vou colocar aqui é número de iterações. Então vou digitar 100 iterações, tá bom? Ver se isso aí é suficiente para ele convergir. E clico aqui em calcular. Só isso. Ele roda extremamente rápido, né? Então aqui eu tenho o meu gráfico de resíduos, tá? Converjo aí com 50 iterações, tá? Lembrem disso aqui, porque depois eu vou estar discutindo outras coisas aqui com vocês, tá bom? Bem, vamos agora para os resultados. Existem duas opções. Vocês podem criar os resultados aqui dentro da interface do Fluent, tá? Vocês podem fazer isso, tá? Eu prefiro usar o CFD Post. Por quê?
porque aí depois eu posso usar o CFD Post para o CFX, para outras coisas para pós-processar, tá bom? Mas fique à vontade também de usar aqui o pós-processamento dentro do Fluent. Feito o cálculo, eu vou sair e vou fazer a etapa de pós-processamento lá no CFD Post, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso projeto. Vamos colocar aqui a quarta etapa, que é a etapa de pós-processamento. Aqui os resultados. Dá um duplo clique e vai abrir o CFD Post, que é um software específico para pós-processamento. Então a primeira coisa que você pode fazer é o seguinte: eu vou criar um contorno, tá? Eu quero fazer visualizações. Então eu vou vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, contorno, e o primeiro que eu quero ver é a velocidade. Quero ver como é que ela se comportou aí dentro desse tubinho. Vou chamar aqui de velocidade. Aqui você tem que colocar um location, tá? Eu vou colocar todos eles, né? Cliquei aqui nesses 3 pontinhos, selecionei tudo, tá? A variável eu vou colocar aqui, eu quero estudar, que é a velocidade, e aplico. Então, primeira coisa que a gente tem que observar, né? A parede, né, ela vai ter velocidade zero, né? Porque se trata de uma parede. Então, o fluido que está encostado na parede vai ser velocidade zero. Então, fisicamente isso é coerente. Eu quero dar um giro aqui, porque eu quero ver por dentro aqui, ó. Então, eu vi aqui, ó, que era de se esperar, né? Para quem já mediu velocidade, a gente vem aqui com um tubo de pitot, faz uma medição no centro e vai avançando aqui para as paredes, né? Depois faz uma média geométrica, né? E depois você calcula a vazão, porque observe que a velocidade não é igual na face, né? Isso aqui é um perfil que está se desenvolvendo. Então aqui ele tem uma escala de 0 a 0.0182, tá certo? Que é a velocidade máxima, tá bom? Porém, eu queria ver por dentro, né? Estou vendo só nessa face, eu queria ver o que é que acontece aqui dentro do tubo. Tá? Então, uma técnica bem interessante é você criar aqui um plano um plano de visualização. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou desabilitar aqui, ó. Tudo que eu crio fica aqui guardadinho, tá? Então, vou vir aqui, ó, nesse carinha aqui, Location, a gente vai usar muito ele, ó. Vou criar um plano aqui, vou chamar de plano 1, tá? E eu quero cortar ele nesse plano aqui, ó, ZY ou YZ. Como eu sei que a gente desenhou ele na origem, então ele vai passar pelo zero aqui, ó, vai criar um plano. E aqui eu vou plotar minhas coisas, tá? Meus resultados, tudo agora nesse plano. Eu também posso desabilitar aqui, ó, para ele não ficar aparecendo e atrapalhar minha visualização. Então posso desabilitar aqui. Vou dar um duplo clique aqui, ó, porque veja que ele está ativo plano 1. Tenho que dar um duplo clique para ele voltar. E aqui agora, ó, em vez de pegar as 3, eu vou selecionar o plano. E aí ele vai plotar para mim, né? Deixa eu só habilitar aqui, senão ele não vai aparecer, né? E aí agora eu vou clicar na setinha aqui no X, ó, e vou olhar aqui o que é que eu tenho. Bem, a gente precisa avaliar os nossos resultados. Então, só lembrando, aqui eu tenho a entrada, né? O escoamento está entrando, né? Perceba que era uma velocidade toda uniforme aqui na parede, e à medida que ela vai entrando no tubo, ela vai criando os perfis, né? O perfil vai se desenvolvendo completamente, tá? Então a regrinha que eu usei é básica, né? A gente usa isso para medição de vazão, né? 10 vezes o diâmetro, de 8 a 10 vezes. Para que isso? Para que eu possa, nesse ponto aqui, eu ter uma medição mais realística, né? Porque se eu medir aqui, minha velocidade está totalmente diferente se eu medir aqui, tá? Então isso é a primeira coisa. E obviamente na parede, né? Isso é uma coisa que a gente tem que estudar aqui, ó. Na parede minha velocidade tem que ser zero, tá? E obviamente a velocidade tem que ser coerente com o valor que eu coloquei, né? Ok? Vamos fazer agora outro carinha aqui, que é a pressão. As duas andam juntas, né? Também pressão sem acento, tá? Então vou selecionar o mesmo plano, que já está aqui pressure,
E aqui, à medida que eu tenho um gradiente, por quê? Porque isso aqui está aberto para a atmosfera. Tá? Então aqui tem que ser zero de fato, tá? E aí obviamente eu tenho uma pressão aqui, né? Tá em Pascal, tá? Pressão baixa, claro. Mas eu tenho um gradiente, então tá coerente, tá bom? Uma outra coisa que eu gosto também de visualizar são os vetores, tá? Então, clicar aqui na setinha, Vector, e o vetor eu vou selecionar também o mesmo plano. Veja que é muito simples de pós-processar aqui, tá? Aqui esse resultado eu gosto, ó, porque ele já mostra aqui, ó, o perfil todo desenvolvido e bem parabólico, né? Como a gente viu lá na teoria, né? Então aqui, ó, na saída eu vou ter esse perfil aqui, ó, que ele vai mudando com o raio até chegar no máximo, que é o centro, e depois ele cai, né, uma parábola, tá certo? Isso aqui é um escoamento laminar. À medida que a gente for colocando um escoamento turbulento, ele vai achatando, né? Isso aqui vocês já conhecem. Mas veja que é importante a gente ir relembrando esses conceitos, porque eles são fundamentais, tá bom? E uma outra coisa aqui, só para fechar, vou criar aqui uma streamline, tá? O streamline é um pouquinho diferente, eu preciso dizer de onde está partindo aqui o meu traçador, ou seja, né, eu sempre falo bolinha de isopor, fumaça, né, para você visualizar o escoamento. Então, eu venho aqui em inlet, de onde vai sair as bolinhas, e aí aqui eu tenho minhas linhas, né, minhas linhas de corrente, meus streamlines, ok? Posso também aqui, ó, e também posso animar isso aqui, tá? Claro que isso aqui não vai ter tanta graça, né? Vocês vão ver. Eu clico aqui nesse carinha, no Animation, escolho o que eu quero animar. Eu gosto de deixar ele bem lento para visualizar o escoamento. Mas aí você observa que as bolinhas que vão ficando próximas à parede, né, elas são freadas, né? E as do centro é que conseguem atingir as máximas velocidades, tá? É uma forma de você conseguir ver o perfil sendo desenvolvido, né, ao longo da minha simulação, tá? Vou parar aqui um pouquinho. E por que isso? Por que eu estou falando algo tão simples? Porque eu preciso entender como é o escoamento dentro do meu reator, né? Eu preciso saber. Deixa eu fechar aqui. Esse cara gosta de travar aqui desse plano. Então, se eu não conheço, né, se eu não sei como é que é o escoamento, por exemplo, qual é o efeito do tamanho do comprimento do meu reator? Tá? Isso é uma pergunta importantíssima, né? Se eu olhar aqui para o meu resultado de velocidade, o que é que aconteceria, por exemplo, ó, lembra que eu tenho 250 no meu comprimento, o que é que aconteceria se eu tivesse 125? Tá? Isso é fundamental, né, para a gente entender. Claro, quem sabe de reação química ou de mistura sabe que se eu dou tempo ao tempo, né, ou seja, as reações, eu vou ter uma saída aqui onde eu vou ter uma reação próximo, né? Dependendo do tempo ali de reação, temperatura, eu vou ter ali uma produção de reagentes. Imagina que eu tenho uma fábrica de sabão, né? Então eu coloco aqui o meu produto e eu quero produzir o máximo possível de sabão nesse reator, né? Então se eu não se não conhecer o mínimo disso aí, eu vou criar os tamanhos e as dimensões erradas, né? Então é parte disso aqui. Só para visualizar também, isso aqui é uma coisa que a gente mostra, mas também exportar os dados, né, para a gente plotar também. Então eu vou criar aqui um gráfico, tem um botãozinho aqui bem pequenininho do lado do A, que é o chart. Vou criar um gráfico aqui para plotar o perfil, tá? Porque a gente depois vai comparar perfil de velocidade, certo? Aqui em séries, né, eu não tenho uma série ainda, por quê? Porque eu preciso ou trazê-la de um arquivo, né, um CSV, ou dados de um monitor que eu peguei da minha simulação, ou um location, tá? Veja que o location que eu tenho aqui é só o meu streamline. O que é que eu quero fazer aqui? Eu vou criar um location chamado de linha. Para que eu vou criar uma linha? Porque eu quero aqui, ó, passar uma linha exatamente aqui no final, para que eu possa pegar esse perfil de velocidade aqui nessa região.
tá? Então eu vou criar aqui esse perfil. Então eu vou só desabilitar aqui para eu saber onde é que está a minha linha, tá? Se você não sabe como é que faz isso aqui, ó, você só dá uma aplicar, porque aí você vai vendo para onde é que está indo essa linha, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. A linha está para esse lado. Então, primeiramente eu preciso, porque ela tem x, y e z aqui, ó, nas coordenadas, e está em metros, tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero criar uma linha aqui, ó, na vertical, né, no eixo y, tá? A uma distância aqui de 20 milímetros dessa face, né? Então o que é que eu vou fazer? Então primeiro eu vou colocar aqui, ó, no eixo z, tá? Uma distância para minha, então vai ter ponto zero, aqui eu vou zerar x, vou colocar aqui a distância, né, 0,02, tá? Está em metros. E em y eu vou colocar o diâmetro da tubulação, né? Então aqui vai ser, o ponto inicial para y vai ser 0, né, que é o inicial, e o último vai ser o diâmetro da tubulação, que é 0,25, né? Se não tiver errado aqui, ó, vai dar certo. Girou aqui para um lado que eu não queria, mas tudo bem, isso faz parte, tá? Então 0, ficou, deixa eu lembrar aqui, Z, deixa eu só ver aqui rapidinho, 0,25, né? Agora corrigir aqui, 0,025, só que eu fiz uma linha em Z, né? Z 0,02. Pronto. Então agora está na vertical, só preciso aumentar essa criança aqui, que eu diminui 10 vezes, né? Pronto, agora tá legal. Tá, preciso só ajustar aqui. Y. Porque o zero, né, tá no centro, né? Então eu tenho que colocar aqui menos, né? Eu esqueci desse detalhe, né? Menos 0,0125 e aqui 125, tá? Ó. Porque aqui é a linha de centro. Pronto, cliquei na minha linha. O que é que essa linha vai fazer? Ó? Ela vai capturar nessa região como se fosse um monte de sensorzinho. Eu tenho 10 samples aqui, eu vou aumentar para 50 para o gráfico ficar com maior resolução. Ele vai pegar 50 resultados aqui nessa região, tá? E eu vou poder plotar agora. Criei aqui minha linha e agora, ó, vou para o meu gráfico, né? Que vou criar aqui novamente. Chart 1 que eu não terminei, perfil de velocidade, beleza? Agora na minha série de dados eu tenho a opção line, que eu não tinha antes. E agora eu vou colocar no Y, né? Estou enganando aqui. E aqui é a velocidade. Talvez eu confunda isso aqui, mas tá não. Toda vez eu confundo, é o contrário, né? Isso aqui é a velocidade. E aqui o Y é o Y mesmo. Ficou velocidade. Y é o Y. Então fica velocidade. Então veja que como o perfil é laminar, ó, fica uma parábola bem bonitinha, tá? Se eu pegar, por exemplo, criar uma outra linha, então é o seguinte, para eu não me lascar aqui de novo com a criação da linha,
vou fazer uma cópia dela e jogar ela para cá, ó, para o início. Então eu vou clicar com o botão direito e dou um duplicate e chamo de linha 2. Então na linha 2 eu vou afastá-la aqui lá para o início, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 0,1. Então ela aqui está mais no meio, vou colocar 2. Para pegar o início ali quando ainda está em formação, ó, tá? Então agora eu tenho duas linhas, eu capturo uma aqui e outra logo no início, tá? Então olha o que vai acontecer. Aqui no meu gráfico eu tenho uma série, vou criar uma nova série, e essa série 2 eu vou pegar dados da linha 2 e vou plotar. Então percebam, né, que se uma pessoa menos avisada, né, não der essa distância de no mínimo 10 metros, 10 diâmetros, né, o que é que acontece aqui? Eu vou fazer uma medição completamente errada, né, da minha medição, né, eu vou inferir a vazão errada. Então às vezes as pessoas nem sabem disso, né? Não sabem como é que mede uma vazão numa tubulação, por exemplo. E aí você tem um erro aqui gritante, né? Por quê? Porque você não conhece esse perfil aqui de velocidade, por isso que é importantíssimo, tá? Então vamos lá. Então essa é a primeira etapa da aula. Eu vou dar uma pausa aqui por conta da gravação e a gente já retorna aqui, tá bom? Vou fechar aqui esse primeiro vídeo.